nós não vamos repetir o que nós colocamos na Conclima, mas vamos tentar fazer a ponte do que nós vamos dar continuidade e quais são as novas propostas para a segunda etapa. Inicialmente, eu queria dizer que nós temos uma grande contribuição de todas as instituições, principalmente as instituições da região norte, da região da Amazônia, onde nós temos trabalhado basicamente na área do arco de desmatamento, e na segunda etapa que nós estamos planejando a região nordeste também. Bom, as principais perguntas da pesquisa continuam sendo as mesmas. No entanto, nós vamos ampliar a nossa área de atuação, não só a área geográfica, como também a área de pesquisa. Bom, que fatores climáticos podem impactar negativamente a saúde ao longo das próximas décadas? Isso aí está associado ao uso dos modelos, tanto os modelos regionais, quanto o modelo regional, quanto o modelo global e outros modelos, para que a gente possa trabalhar com cenários prospectivos. E aí a gente já começou uma conversa com o Gilvan, e eu espero que hoje a gente consiga dar mais alguns passos com outras pessoas do INPE que a gente já vinha trabalhando também, no sentido de nós conseguirmos fazer esse modelo prospectivo. Agora, a gente tem que entender o seguinte: é diferente porque saúde, a gente está trabalhando com gente. Você tem crescimento populacional, você tem o uso da terra, você tem todas essas questões sociais, né? Então a complexidade é muito maior. Nesse sentido, nós estamos discutindo com algumas instituições internacionais que nós não podemos colocar oficialmente na rede por causa do Comitê de Ética, senão são 2 anos para aprovar um projeto, a gente não pode submeter a isso, é ridículo, mas esse é o tempo, 2 anos para aprovar um projeto, Comitê de Ética, se tiver participação internacional. Então, a gente tem que omitir no primeiro momento a participação internacional, mas no sentido exatamente de trabalhar na modelagem com essa complexidade, que não seriam somente as variáveis climáticas, tem outras variáveis, né? Inclusive o crescimento populacional é uma variável extremamente importante. Que fatores sociais e ambientais atuam no agravamento ou atenuação dos efeitos das mudanças climáticas. Bom, se alguém lembra da apresentação na Conclima, a gente mostrou um exemplo que quando a governança ela realmente atua, é possível controlar, gerenciar a situação. E a gente verificou isso em Rio Branco, no Acre, possivelmente em outras regiões também, mas a gente pode falar daquilo que a gente está fazendo, né? E nesse sentido, a questão da saúde e como a saúde é manipulada no Brasil é uma questão extremamente importante. Como os serviços de saúde realmente atendem à necessidade da população. Então, tem outras variáveis que têm que ser contempladas também nesse sentido. E a questão dos indicadores de saúde, que nós estamos chamando de doenças sensíveis ao clima. Mas não é só a questão de doenças sensíveis ao clima. Como o Drude colocava ontem, a questão do mercúrio, por exemplo, onde nós já estamos verificando isso, que na seca nós temos um aumento de exposição da população ribeirinha, que faz uso do peixe, e aí entra a questão de segurança alimentar, como a sua principal fonte proteica. Então, na seca existe um aumento de mercúrio no organismo humano em relação ao período de chuva. Ou seja, a complexidade da questão da saúde, ela tem que visualizar, ela tem que lidar com todas essas questões. Quer dizer, não é só olhar a questão da saúde, não. A gente tem que olhar a questão do ciclo biogeoquímico, nós temos que ver a questão social, a questão econômica e a questão, logicamente, da estrutura e dinâmica de ecossistema. Está diretamente ligada aos efeitos na saúde. Então, não é muito simples. Mas também a questão das políticas públicas. Então, que estratégias sociais e institucionais podem ser implementadas para reduzir o risco dos efeitos dos desastres, por exemplo? Então, nós também já começamos estamos iniciando, né, Regina, uma parceria. Nós gostaríamos de dar continuidade fazendo qual é o perfil da saúde antes do desastre, após o desastre.
Se eu vou mostrar novamente, porque eu já mostrei esse gráfico na Conclima, é relacionado com a questão de alguns dos desastres de Santa Catarina. Qual foi o perfil da saúde após o desastre? E o que aconteceu em relação à mídia, né, em relação à comunicação da informação. Então, inclusive, nós apresentamos um projeto desse último edital, que eu acho que foi o 37 do MCDI, e foi nesse sentido também que a gente apresentou o projeto. Então, os principais impactos na saúde, eles passam pela questão dos impactos de eventos climáticos extremos, né, que a gente conhece alguns, inclusive vivenciados aqui no Brasil, ondas de calor, inundações e secas, né, seca principalmente. Hoje na Amazônia, eu acho que o estado que mais vem sofrendo exatamente com essa variabilidade climática, eu acho que é o Acre, Rio Branco, inclusive até a questão da segurança alimentar foi afetada porque o rio não tinha mais como atravessar o rio, porque o rio secou, não tinha como passar mais os alimentos, né, de uma área para outra. A expansão das áreas de transmissão de doenças relacionadas a vetores. Essa parte fica mais com o meu colega Cristóvão, eu esqueci de dizer que nós dois coordenamos a rede. A questão de recursos hídricos também é o que a gente vem verificando em relação à mortalidade infantil, que ainda a diarreia ainda é a principal causa de mortalidade infantil no país, principalmente na região Nordeste e Norte, ou seja, os que têm muita água e que não têm muita água, né? Então são os contrapontos aí. E as queimadas e potencialização dos efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde e as novas pesquisas que estão sendo feitas mundialmente, inclusive mostrando efeitos agora ao nível cognitivo, sistema nervoso central, inclusive. Bom, nesse sentido, obviamente, nós não temos condições, embora a gente tente ampliar a rede, a gente não tem condições de trabalhar com todas as doenças. Então, dentro desse conjunto, nós estamos privilegiando a questão da diarreia aguda, porque é o que mais mata no Brasil, em termos de doenças transmitidas pela água, mas nós estamos verificando também, foi um novo evento que entrou e aconteceu recentemente, né, tanto no Nordeste quanto na região Norte, que é a questão do rotavírus, que ninguém falou ainda, mas nós verificamos, inclusive, os episódios que houve um aumento de mortalidade infantil no Acre, e nem a Secretaria de Saúde conseguiu explicar, e depois nós verificamos o que tinha acontecido, realmente foi a questão do rotavírus. E aí, o que acontece? Nós temos que agir de forma proativa, porque senão, é o que eu mostrei também lá na Conclima, a gente vai estar sempre no topo da pirâmide, trabalhando com a mortalidade e com a internação. Então, se a gente sabe que a partir de um desastre existe a possibilidade de rotavírus, por que não fazer uma vacinação de forma precoce, para evitar, pelo menos, né, a mortalidade infantil? E nas doenças transmissíveis, dengue e malária. E aí nós temos também a questão dos grandes empreendimentos na Amazônia, porque a gente sabe que a expansão, inclusive, da área de reservatório das usinas, que já está causando um grande problema, inclusive transnacional, ela também aumenta a capacidade de transmissão das doenças, principalmente malária e dengue. Então, nesse sentido, nós também estamos trabalhando a questão da contaminação atmosférica devido aos períodos de seca, que continuamos nessa área, principalmente agora o enfoque maior cardiovascular, e nós demos o maior enfoque na primeira etapa na parte de doenças respiratórias, agora na parte cardiovascular. E também a questão da alimentação, e no Acre nós temos os refugiados também do Haiti, que eles estão trazendo muitas doenças. Então fica difícil, é muito tênue a gente conseguir separar o que está sendo, o que vem pela parte de refugiados, né? O que é realmente produto da variabilidade climática. Bom, aqui é um conjunto de papers, tudo isso que a gente tem publicado, mas principalmente para mostrar as áreas que nós estamos trabalhando. E agora nós vamos pegar exatamente a região Nordeste e começar a fazer as comparações. Em termos de desenvolvimento, a gente vai dar continuidade. O que a gente tem verificado, e aí a gente precisaria estudar no mínimo 3 gerações,
mas a literatura internacional ela mostra que está havendo uma adaptação do organismo humano em relação a determinadas exposições, principalmente as exposições a baixas doses, seja de produtos químicos, seja dos componentes atmosféricos, né? Produtos, seja de queimadas, seja, porque aí não dá muito para distinguir, mas a gente pode chegar até a assinatura de fonte, mas não consegue no organismo humano, obviamente, você tem efeitos sinergísticos que a gente não consegue diferenciá-los, né? Mas nós estamos fazendo um estudo baseado em indicadores de exposição e também de suscetibilidade, trabalhando com polimorfismo, em crianças da Amazônia, para que a gente possa verificar exatamente quais são os mecanismos, né, de ação dessa exposição, no caso, aos produtos das queimadas, em relação às doenças, né, em relação aos produtos dessa exposição. Então, o foco desse estudo são respostas biológicas e potenciais adaptações do corpo humano e desenvolvimento devido às exposições ambientais. Especificamente, nós estamos trabalhando agora com a questão da poluição atmosférica. Bom, no estudo baseado nos dados, inclusive, de 2007, que foram gerados pelo Cate Brans, que a Carla e o Saulo trabalham aqui no INPE, nós fizemos um mapeamento, uma distribuição em relação às doenças cardiovasculares, e fica bem evidente que os dois hotspots, né, na verdade seriam quase 3, mas os principais hotspots da doença do avaria circulatório estariam uma no Arco de Desmatamento, que é em Mato Grosso, e a outra já no finalzinho do Arco de Desmatamento, Maranhão. Agora, por que essas regiões apresentam esse perfil em relação às doenças cardiovasculares? Então, a gente está buscando não só o perfil dessas doenças em relação às doenças sensíveis ao clima, mas também, e aí vai de encontro que o secretário colocou, o Carlos Nobre, em relação às mudanças globais, porque nós não conseguimos distinguir mudanças somente do clima em relação ao modelo de desenvolvimento que está aí posto e aos projetos de desenvolvimento que estão acontecendo, né, principalmente na região do Arco de Desmatamento. Então, a gente agora, nós estamos fazendo uma parceria com o UERJ, com o Departamento de Cardiologia, para ver se a gente aprofunda mais a questão das doenças circulatórias. Bom, outros estudos em desenvolvimento são a questão das mudanças agudas na função pulmonar, e aí nós trabalhamos com as escolas, né, eu já falei isso anteriormente, em nível de biomarcadores de inflamação, ou seja, de forma que a gente possa atuar de uma forma proativa. Então, quais são os efeitos subclínicos, ou seja, o indivíduo ele não chega à internação. Isso aí traz uma grande dificuldade, porque o Ministério da Saúde, ele trabalha basicamente com internação e morte. E a gente está querendo antecipar exatamente essa questão da saúde com os indicadores subclínicos. A outra questão é a caracterização da composição química do material particulado fino, considerando a sazonalidade da região, por conta dos fatores de confundimento que nós temos na Amazônia, em relação aos efeitos neurológicos causados não só pelo material particulado, pelos componentes da atmosfera, em função das queimadas, ou seja, em função da sazonalidade da região, mas também nós temos um grande complicador, que é a questão da carga de mercúrio que é lançada na Amazônia. Para vocês terem uma ideia, eu comentava com o Druid ontem, nós temos 30 mil garimpeiros no Peru, que estão lançando mercúrio diariamente na bacia do Rio Madeira. E a gente não pode fazer um estudo olhando somente para a questão climática, porque o problema está ali, senão a gente não vai conseguir explicar mais adiante. E a questão também da avaliação do risco toxicológico dos componentes do material particulado, inclusive HPAs também nós estamos trabalhando. Bom, de qualquer forma, isso aqui eu já falei.
A articulação com as sub-redes, a gente considera super importante a rede de modelagem para que esses cenários de situações futuras possam ser estruturados e iniciar uma discussão com a área de políticas públicas do Ministério da Saúde, para que essa ação ela tem que ser compartilhada. Ela não pode ser só do Ministério de Ciência e Tecnologia, nem do Meio Ambiente, ela tem que ser compartilhada com o Ministério da Integração, Saúde, MCTI, enfim, todos os demais ministérios, né? Na questão das doenças transmissíveis, também trabalhar com o bioma, porque a questão do uso do solo, a questão, quer dizer, as necessidades desse nicho ecológico, as questões de estrutura e função de ecossistemas, elas são extremamente importantes para que a gente entenda como é que está acontecendo essa mudança de época de transmissão de doenças, principalmente na região, tanto na região amazônica como na região nordeste. Então, aqui a gente fala um pouquinho dos modelos que serão usados, né? Utilizando como base modelos regionais e modelos globais, para que a gente possa trabalhar com essa prospecção das doenças transmissíveis. A outra questão, uma pergunta, né? Se o surto de malária na Amazônia, ele segue um padrão climático. Parece que não, mas parece que não por quê? Porque nós temos o impacto das grandes hidrelétricas. Então, e como é que a gente consegue distinguir isso? Então, é uma outra questão que a gente está tentando. Então, aqui a gente mostra, por exemplo, em 2003 nós tivemos um tipo de padrão, 2007, 2009, 2008, outro padrão. Então, o que está diferenciando esses diferentes padrões, né, que a gente ainda não sabe explicar em relação às doenças transmissíveis? E aqui bom, isso é futuro, né, gente? Ainda não é o que a gente está fazendo. Nós fizemos isso para doença respiratória. Agora, a proposta é trabalhar com as doenças também, né, as doenças transmissíveis. Então, trabalhar com mapa de risco. Por quê? Porque o mapa de risco, em termos de gestão, de governança para o tomador de decisão, ele te direciona onde é que ele, pelo menos, tem que agir de uma forma um pouco mais rápida. Na questão dos eventos climáticos, deixa eu ver se o outro... só voltando a esse gráfico, né? Aqui tem uma ponteira, eu não tinha visto. O desastre foi em novembro, não foi isso, Regina? Novembro. E a gente verifica que realmente o impacto foi em abril, o maior impacto foi em abril. Tanto das doenças infecciosas quanto, fraturas é sempre esperado, né? Então, agora, AVC, esse comportamento ele é bem diferente. Quando a gente compara esse mesmo período durante uma série histórica, a gente verifica o seguinte: a gente não esperava que um AVC tivesse um impacto em termos de perfil similar às demais. Né? Então, veja que tem alguma coisa acontecendo que a gente não consegue explicar ainda, mas quando a gente conversa com a Secretaria de Saúde, é isso que a gente estava combinando aqui, vamos discutir com o pessoal da saúde local mesmo, porque da saúde nacional não sabe explicar, aliás, nem tinha se dado conta que isso tinha acontecido. E é interessante também, porque, eu tirei aqui o outro gráfico, porque o que acontece? A mídia, ela só se preocupou com esse período aqui. Então, depois disso aqui, a mídia não deu continuidade. Então, parece que o impacto na saúde foi ameno, mas não foi. Então, esse monitoramento dos indicadores pós-desastre, eles têm que ser identificados, porque senão a gente vai estar monitorando o desfecho errado. Né? Então, para isso a gente tem que entender o quê? O que aconteceu, e aí a proposta para trabalhar com a rede de desastres, vamos selecionar todos os desastres importantes na região e vamos ver o seguinte: esse padrão foi o que aconteceu em outros desastres, em outras regiões? O que tem diferenciado nessa população para mostrar, né, para apresentar
isso aqui é com base em banco de dados. Então, isso foi o que chegou. E outra coisa aqui foi internação. Então, já é o top da pirâmide, né? Então, internação. E isso tem um custo muito alto. Agora, isso aqui foi interrompido aqui, inclusive pela mídia e pelas próprias autoridades locais. Eles não se deram conta que isso aqui aconteceu. Infelizmente, no Rio de Janeiro, será que aconteceu a mesma coisa? Até hoje, nós não conseguimos o banco de dados do Rio de Janeiro para que a gente pudesse comparar. Agora, a ideia é que a gente faça uma comparação a nível de Brasil e entenda os indicadores para que a gente possa, inclusive, contribuir para o documento que está circulando aí, que a gente está lendo, em termos de indicadores pós-desastres, para que a gente possa também calcular qual é o custo disso tudo, né? Bom, nós temos também um observatório, que também não vou aprofundar, que a gente já falou, mas o que nós estamos fazendo para essa segunda etapa é fomentar os observatórios locais. E por que isso? Para que as escolas de primeiro e segundo grau, possam, como já está acontecendo em Manaus, isso já acontece, as escolas, Secretaria de Saúde, Programa de Saúde da Família, eles estão trabalhando ao nível do observatório, mandando perguntas, querendo informações. Lógico que isso demanda o maior número de pessoas, mais trabalho, mas a gente considera super importante fomentar esses observatórios locais para que as escolas de primeiro e segundo grau possam atuar conjuntamente nessa proposta que a gente está colocando, né? Então, na parte de percepção, a gente vai dar continuidade aos trabalhos escolares ribeirinhos e programas de saúde da família, que são técnicos normalmente, às vezes nem técnicos, são lideranças comunitárias, e trabalhar com a questão da percepção. E aí eu fazia um comentário hoje de manhã com alguém que estava do meu lado, não lembro agora, mas com você, não foi? Eu não sei seu nome. Ontem foi colocado aqui, em relação à questão da percepção, bom, as pessoas não saem das suas casas, elas voltam, tem um acidente. Gente, quando foi feito um estudo de simulação de um acidente da usina nuclear de Angra, no Rio de Janeiro. E para tristeza do IRD, Instituto de Radiodosimetria da Comissão Nacional de Energia Nuclear, ninguém saiu quer dizer, ninguém. 85%, 90% das pessoas não saíram do lugar. Então, se fosse um acidente de verdade, teria sido um caos. E por que elas não saíram do lugar? Porque previamente, ou seja, antes de estruturar a simulação, ninguém se preocupou com a questão dos valores afetivos que essas pessoas tinham nesses locais. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear mandou chamar o pessoal da Espanha, que não precisava, logicamente, para descobrir por que ninguém saiu do lugar quando foi feita a primeira simulação para Angra dos Reis. E aí foi muito simples, porque isso já tinha acontecido na Espanha e tinha acontecido em outros locais. Porque não era permitido levar nenhum objeto, nenhum animal de estimação. Então as pessoas simplesmente não saíram das suas casas, porque elas não queriam se separar dos animais de estimação. É uma coisa simples, parece simples para a gente, mas se nós não entendermos por quê, a gente vai continuar tentando fazer a mesma coisa, gastando dinheiro à toa sem nenhum produto. Então eu falava o seguinte, a gente está precisando motivar psicólogos para o grupo, porque logicamente a gente ainda não tem eu diria que essa capacidade de atender a todas as áreas, mas eu acho que serve como um exemplo do que aconteceu. Bom, o meu tempo já acabou, mas eu acho que nas discussões, aqui eu passaria agora uma síntese dos principais projetos, né? Todos eles, logicamente, versando sobre a questão da saúde e a questão da percepção, porque, por exemplo, malária, a população da Ribeirinha, do Madeira e do São Francisco, um dos municípios do Acre, que eu não lembro agora, eles já se acostumaram com a malária. Então, a percepção que eles têm é o seguinte, não, sempre foi assim, piorou um pouquinho. Só isso. Então, gente, é tanto sofrimento para uma pessoa que tem malária, que eu não consigo entender como é que alguém se acostuma com malária. Mas, enfim, é um depoimento aqui, né? Bom, só vou apresentar isso aqui, o resto vai ficar. Em termos de redes, as doenças transmissíveis por vetores, a biodiversidade é extremamente importante, né? A gente está trabalhando com essa rede,
desastres, modelagem de comunicação e cidades. Cadê? Aqui. Hoje a gente trabalha junto. A questão das queimadas, também a comunicação, modelagem, cidades. Nós fizemos um vídeo que infelizmente não foi passado aqui, mas eu me comprometo, aliás, eu pedi para a Ana Paula para mandar, porque as pessoas têm me perguntado, e o vídeo? Está no site? Ah, então tá. Porque tem os depoimentos da população rural muito interessantes, né? Os eventos extremos também, trabalhar com desastre, modelagem, comunicação e desenvolvimento regional, e as doenças transmitidas pela água, também a modelagem, desastre. A doença transmitida pela água é bem interessante, porque no início da cheia, ou seja, no início da chuva, nós temos um pico da doença. Depois, até foi você que me perguntou a questão da diluição, né? Depois ameniza, né? É como se nós tivéssemos uma spline aí. Mas na seca também. E é uma questão tão fácil, que passa muito mais, dependendo do local, muito mais por uma questão de higiene do que de contaminação da água. Então tem coisas que, junto com o programa de saúde da família, a gente pode estar atuando e tendo um bom produto. Eu fico por aqui, porque aqui é uma síntese, né, do que eu falei em relação a outra novidade, quer dizer, é a questão dos índices de vulnerabilidade. Já tem um artigo saindo agora em relação às doenças diarreicas relacionadas com a questão da vulnerabilidade. Eu acho que seria... E aqui nós temos a nossa equipe, que, bom, a gente tem gente do Brasil inteiro trabalhando, ou pelo menos a gente tenta, né, porque as bolsas são poucas também, mas o principal problema ainda está relacionado com os bancos de dados do Ministério da Saúde. Tá? Obrigado, Sandra. Obrigada.